Olá pessoal, aqui é a Érica, Viva Suíça com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é o queijo suíço. Antes de mais nada, por favor, não esqueçam de dar um cliquezinho aqui no sininho, de começar a seguir o nosso canal e de depois compartilhar também esse vídeo e dar um like, que é muito importante pra gente continuar fazendo os vídeos aqui. Então vamos lá, por que eu decidi falar sobre os queijos aqui na Suíça? A gente já fez outros vídeos, vocês podem dar uma olhadinha sobre invenções, por exemplo, na Suíça, sobre os chocolates a gente também já fez aqui um vídeo. Então hoje eu decidi falar dessa coisa super importante que é o queijo aqui na Suíça. Para quem não sabe, o queijo, aqui na Suíça, os suíços consomem mais ou menos 22 quilos de queijo por pessoa por ano. Então vocês têm uma ideia de quanto o povo come queijo aqui, mais do que os mineiros. Não sei se é mais do que os mineiros ou não, mas os suíços comem muito queijo. Então o queijo aqui é tão importante quanto o chocolate ou quanto os relógios. E por isso nesse vídeo então eu vou contar para vocês 10 fatos interessantes sobre os queijos suíços. Então fato número 1, que é 40% da produção total de leite aqui na Suíça vai para fazer os queijos. Então é leite pra caramba, gente, 40% é bastante coisa. Então tudo isso vai para produzir os queijos. E além disso, para vocês, não sei se vocês já tiveram uma ideia, no Brasil eu consegui ter uma ideia de quanto queijo vai para produzir quanto leite, desculpa, vai para produzir um queijo pequenininho. É muito leite. Então aqui na Suíça, para você produzir 1 quilo de queijo, você usa 10 litros de leite. Então é leite pra caramba. Fato número 2. A Suíça tem mais de 700 tipos de queijo. É isso mesmo, mais de 700. Então tem queijos assim de todos os tipos. Tem queijos que são, eu vou dar uma colada aqui, gente. As características, né, as categorias dos queijos são extra duros, duros, semiduros, moles, queijos frescos. Também tem os queijos que a gente usa como mais ou menos um cream cheese, né, aqueles pra gente passar no pão, além, é claro, do nosso famoso fondue, ou fondue, como a gente fala no Brasil. Fato número 3. O queijo suíço é um produto natural, então ele não possui aditivos. Apesar de a gente ver muitas vezes, a gente encontra os queijos no supermercado, então vocês podem achar que é todo um processo super industrializado. Então não, eles não têm aditivos artificiais ou substâncias transgênicas na sua produção. Então é um queijo natural, entre aspas. Para você aí que hesita em comer queijo porque você é intolerante à lactose, então só para vocês saberem, não sei se vocês já sabem, então os queijos extra duros, duros e semiduros, eles não possuem lactose. Então a maioria da lactose era eliminada com o soro do leite durante a produção do queijo. Então vocês podem comer esses queijos tranquilos que vocês não vão passar mal. Então a lactose restante ela é completamente eliminada quando o queijo ele é curado. Então esses queijos realmente vocês não têm problema, vocês têm que só tomar cuidado com os queijos que são frescos, né? E os queijos mais macios, esses são ricos em lactose, então realmente para quem é intolerante não é uma boa ideia. Fato número 5, quase todos os queijos suíços possuem a casca. E essa casca ela tem um papel muito importante porque ela serve para proteger o queijo das impurezas, do mofo e também ela impede que o queijo seque. Porém, aqui na Suíça é proibido eles colocarem produtos como antibióticos ou produtos artificiais na casca do queijo. Então vocês podem comer essa casca tranquilamente. O que pode acontecer é que a casca ela tem um sabor um pouquinho mais forte, mas você não vai ter nenhum problema de saúde ou passar mal se você comer a casca no queijo, porque ela não é nociva. Fato número 6. Os queijos suíços, eles são feitos com leite fresco, que são diariamente entregues pelas fazendas vizinhas para o lugar onde eles fazem o queijo. Então, é realmente com leite, gente, tô confundindo queijo com leite aqui. É com leite fresco e, além disso, uma coisa super importante, a distância máxima entre a fazenda e o lugar onde eles produzem o queijo é de 20 quilômetros. Então, por exemplo, o Gruyère é sempre as fazendas que estão muito próximas. Então isso vai fazer com que realmente, porque no final das contas, quando o queijo ele fica pronto, muito do sabor do queijo vem realmente do leite. Então quanto mais fresco ele tiver,
melhor o queijo vai ficar. Então por isso que tem que ser lugares muito próximos para poder entregar o leite. Fato número 7. As variedades tradicionais de queijos na Suíça, elas ainda são feitas em queijarias assim de aldeia, de lugares muito pequenos, com métodos tradicionais. Então, por exemplo, as rodas, aquelas rodas, né, de queijo, elas ainda são feitas à mão. Muitas vezes, quando eu e o Eric a gente vai para o Brasil, por exemplo, a gente leva o queijo raclette, né, que é aquele grandão. Esse queijo, às vezes, a gente traz do vilarejo de La Forclaz, onde os primos do Eric, na verdade, eles fazem esse queijo. E muitas vezes os lugares onde a gente encontra aqui para comprar esse tipo de queijo realmente são de produções super pequenas. Então é bem tradicional. Mesmo esses pedaços de queijo que a gente compra no supermercado, que já vem embalado, muitas vezes eles são produzidos realmente manualmente. Então, super tradicional. Agora, o buraco do queijo, quer dizer, não são todos os queijos que têm esses buracos, né? Mas aquele buraco conhecido, ele não é feito pelos ratos que estão morrendo de fome, tá, gente? Esses buracos, eles são feitos por bactérias, é isso mesmo. Eu vou dar uma coladinha aqui, gente. Então, essas bactérias, elas são cultivadas e aí elas são adicionadas no leite no processo de fabricação, no leite não, exatamente, no leite, no início do processo de fermentação, de fabricação do queijo. Então, por exemplo, os furos do Emmental, que é aquele queijo super conhecido da Suíça, ele é um resultado do processo de fermentação conhecido como propiônico. Então, esse é o nome do processo, que é um processo onde as bactérias do ácido lático, elas fermentam primeiro a lactose em ácido lático, entre outras coisas, e isso vai produzir o dióxido de carbono, e como o gás ele não pode escapar, então ele vai se acumular e vai criar esses buracos no meio do queijo. Fato número 9. Aqui na Suíça, a gente tem um prêmio chamado Swiss Cheese Awards, que ele é realizado a cada 2 anos, onde então os especialistas dos queijos eles vão votar nos melhores queijos da Suíça. Então tem um júri que vai testar mais de 900 rodas de queijo para poder daí então ter esse selo de qualidade. E aí tem várias vezes, assim, quando a gente vai, por exemplo, para uma queijaria ou uma loja especializada em queijo, tem lá algumas queijarias que colocam na parede, o nosso raclette foi eleito o melhor queijo, o melhor raclette da Suíça em 2019, etc, etc. Então isso é uma coisa super importante de verificar quando vocês vêm aqui para a Suíça comer queijo. E o fato número 10, é claro que a gente vai falar sobre fondue. E, gente, o fondue na Suíça não é um prato sofisticado, tá? Aqui eu tenho a impressão, pelo menos no Brasil, que muitas vezes a gente fala, vai fazer um fondue, parece uma coisa chique, né? Vamos fazer um fondue e tal. Aqui na Suíça é super popular. É aquele prato assim, no inverno, não tem o que fazer, o que a gente vai comer hoje? Vamos fazer um fondue. É fácil de encontrar, é barato e não é igual no Brasil a gente compra, né, normalmente, aqueles já de saquinho que são super industrializados. Aqui na Suíça, não. Você até pode achar isso no supermercado. Mas na maioria das vezes, a gente vai para uma loja de queijo, né, uma queijaria, e lá eles têm aquelas misturas de queijo que foram ralados ali mesmo, fresco. E aí você fala para quantas pessoas você vai querer um fondue. Você também pode comprar no supermercado o pacote já para 2 pessoas. Mas se você vai na queijaria, você chega lá e fala, eu quero um fondue para 4 pessoas. Então eles já têm uma base da quantidade de queijo por pessoa. Quanto é, Eric, por pessoa? 200 gramas, né? Sim. 200 gramas. Gente, eu tenho um problema com português para falar grama. Então é 200 gramas por pessoa, que ele coloca no pacotinho. E aí quando você chega em casa, você só tem que misturar na sua panelinha de fondue o queijo, o vinho branco e às vezes um pouquinho de maisena, para ele não separar a gordura, né? Porque às vezes dá uma separada. Então tem que ter um pouquinho de maisena. O Eric é o especialista aqui de casa de fondue. E aqui a gente encontra várias misturas. Então, por exemplo, as mais populares a gente chama do fondue moitié-moitié, que é o gruyère com o vacherin. No Valais, por exemplo, é muito comum ter um fondue com a mistura de 3 queijos, que é a mistura do gruyère, vacherin e o raclette. Tem também em Fribourg, tem o fondue que é puro vacherin, que é um fondue um pouco mais líquido e você come com batata, é uma delícia. E sem contar, que é uma coisa que foi uma novidade para mim, muitos lugares eles oferecem, por exemplo, fondue au tomate
que eles colocam pedaços de tomate no meio do fondue, fondue de cerveja, fondue de champanhe, fondue de champignon com pedaços de champignon no meio, é uma delícia. Enfim, tem uma variedade assim imensa, então vale a pena experimentar. Então, por favor, se vocês vierem para a Suíça, tentem experimentar esses fundios diferentes, porque é uma coisa que a gente não encontra todo dia no Brasil. Então, esses são os 10 fatos que a gente queria dividir um pouquinho com vocês. A minha experiência com queijo aqui na Suíça, pra gente, né, finalizar aqui esse vídeo, foi super interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu não estava acostumada com queijo forte, então eu conseguia comer o quê? O gruyère, aqueles queijos mais amarelos, né, que a gente está acostumado talvez no Brasil, até acha no supermercado. Inclusive, se vocês acharem no Brasil o queijo tipo gruyère, gente, não tem nada a ver com o gruyère de verdade aqui. Eu já experimentei vários tipos gruyère do Brasil e não é a mesma coisa, tá? Eles usam, acho que esse tipo, só para dizer que a fabricação é mais ou menos parecida, mas o que faz o gruyère ser o gruyère é o queijo, é o leite que vem de gruyère, entendeu? Então, em qualquer outro lugar não vai ser a mesma coisa. Depois, eu comecei a me acostumar com os queijos mais fortes e hoje, gente, eu como os queijos mais fedorentos que vocês conseguem imaginar na face da terra. Tipo, eu adoro, tem um queijo que chama Vacherin, que vem numa caixa de madeira, que tem uma camada de mofo enorme, assim, ó. E, gente, quando você coloca ele na geladeira, cheira cândida. Cheira muito forte, mas ele é uma delícia, é muito gostoso. Queijo de cabra também eu gosto muito. No começo eu não gostava muito, agora eu adoro, é um dos meus preferidos. Então eu fui mudando muito meu paladar e hoje eu sou super, super fã de queijo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma experiência aí pra dividir com a gente com relação aos queijos, coloquem. Engasguei aqui. Coloquem no comentário, por favor. Então não deixe de compartilhar também esse vídeo. E é isso aí, gente. Então até o próximo vlog. Viva a Suíça com vocês!